descrito ali, Deus determina o caminho de cada astro, que cada astro deve seguir, e é Ele quem controla e governa esse mundo, cujas dimensões desconhecemos. Vamos entender melhor aqui, irmãos. Você já estudou sobre o universo, já ouviu falar que nós, na nossa galáxia, né, tem vários planetas, tinha 9 planetas na época que eu estudei, vai falar que descobriram mais um, ou coisa dessa natureza, e esses planetas, eles são, todos eles estão em movimento, e ele então volta pela Terra, aliás, pelo Sol, em volta do Sol, e essa galáxia, aqueles todo em movimento. E alguns cientistas disseram que essa criação do universo foi devido a uma explosão, que é a teoria do início de todas as coisas, que foi as moléculas, elas se chocaram e deu uma grande explosão. E esses materiais, eles foram resfriando e virou os planetas. Então eles ficaram em volta do Sol. Mas espera aí, percebeu-se em 1969, mais ou menos, que dos 9 planetas que nós tínhamos, 7 deles giravam em sentido horário, diante do Sol, e 2 giravam o contrário. Aí eles começaram a pensar, como se uma explosão fez, como é que eles se direcionam em sentido diferente? Então isso prova que Deus, Ele criou, Ele sustenta e Ele dirige, e Ele controla todas as coisas. Às vezes, irmãos, os acontecimentos, as dificuldades que nós enfrentamos, parece que Deus perdeu um pouquinho o controle da situação. Mas tenha certeza, o que a Bíblia diz aqui, pela eternidade de Deus e pela o sustento do universo, Deus tem o controle de todas as coisas. Alguém pensa, não é, irmão? O mar, eu vi algum tempo atrás que o pessoal falou, olha, quem mora lá no litoral, procura vir embora para cá, porque vai chegar um tempo que o mar vai subir e ele vai invadir todas as coisas. Bom, isso não vai acontecer, só acontece isso no cinema. A gente só vê isso em filme. Não vai acontecer, porque Deus tem o controle do universo. O mar, ele só vai aonde Deus permite, aonde Deus criou dessa forma. Então todas as coisas estão no seu lugar, todas as coisas funcionam, porque Deus controla, e todas as coisas estão sob o controle de Deus. Vamos seguir para frente, irmão. Próximo aqui, o Deus eterno aqui, Ele também disciplina os seus filhos, que está no Salmo 19, que ele vai falar aqui, lei, testemunho, preceitos e mandamentos. Vamos ver aqui o versículo 7, aqui de 7 a 9, né? A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria simples. Os preceitos do Senhor são verdadeiros, alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina a alma. Então nós chegamos aqui além dessas coisas que Deus revela a sua vontade para com os seus filhos, e conhece e passa a andar conforme o desejo que o Criador quer. Então Ele conhece os seus filhos. Ele diz, aqueles que obedecem e andam e faz a minha vontade, Deus vai abençoar, porque eles agradam ao Senhor. Vamos trazer isso para nós, irmãos. Será que nós andamos em gratidão ou agradando a Deus? Eu sei que se você perguntar hoje para qualquer pessoa, todo mundo quer fazer a vontade de Deus, não é verdade? Mas como nós devemos fazer essa vontade de Deus? Sabendo que Deus é eterno, Ele conhece todas as nossas limitações, mas Ele coloca, olha, você precisa fazer a obra de Deus, você precisa andar segundo a vontade de Deus, e Ele fala algumas coisas aqui. Ele fala de preceitos, né? A lei, o testemunho, preceitos, mandamentos e juízos, que nós temos que andar diante de Deus. Ou seja, Deus dá a oportunidade de nós andarmos segundo a sua vontade. Basta querer saber se nós queremos ou estamos dispostos a aproveitar essa tendência de andar segundo aquilo que Deus tem nos ensinado. Então o Deus eterno, Deus que se revela, irmão, Ele revela a maneira que nós devemos andar para agradar a Ele. É isso que nós entendemos aqui. Então Deus, que nós confiamos nele, Ele vem dar a oportunidade, nos revelando e nos ensinando
ensinando para que nós possamos andar nele. E por ele ser eterno, ele também nos dá a recompensa. Vamos para frente aqui e ver que nós temos a recompensa dos fiéis, né, diante de Deus, em os guardar a grande recompensa. Então ele dá a oportunidade e nos ensina a guardar a recompensa que o Senhor tem para nós. Como? Vale a pena então agradar a Deus, fazer a sua vontade, andar conforme o seu querer. Ele não se esquece dos filhos que o agradam. Deus nunca vai escolher, irmão, se você faz a vontade dele. Às vezes a gente está aqui, não é preocupado, né? Não vem as pessoas não vêm. Semana passada, não é, pastor? Nós fomos orar por uma senhora aqui na rua de cima, do Rio. Ela estava enferma e nós oramos. O Walter Vilar também, né? Então nós estávamos numa corrente de oração para que Deus fizesse a vontade e recuperasse, porque a mulher veio aqui para pedir oração. Então ela conhece a eternidade de Deus e sabe que Deus recompensa ou dá recompensa aos seus filhos da maneira em que nós chegamos diante dele e colocamos fazemos a vontade dele e andamos nos seus caminhos. Aí não adianta nada, irmãos, às vezes a gente dizer que acredita em Deus, que ora por ele, que faz o que o Senhor quer, mas na prática nós não fazemos nada disso. Nós não temos comunhão com Deus, nós não temos comunhão com o irmão, nós não frequentamos igreja, nós não vamos a lugar nenhum e achamos que estamos fazendo a vontade de Deus e estamos querendo ou cobrando de Deus a recompensa por aquilo que a gente deixou de fazer. Então Deus não dá recompensa. O Deus é eterno, ele conhece todas as necessidades. Por isso, irmão, que às vezes nós começamos a dar desculpa. Começamos a dar desculpa de algumas coisas. É fácil você enganar o pastor, não é, pastor? Alguém falou: pastor, não fui hoje na igreja porque eu estava com uma dor no dedo do pé. Estava trincando aqui, não deu para ir. Claro que o pastor vai acreditar. Outro dia eu estava com uma dor de cabeça, isso, tal. Cara, você dá uma desculpa para mim, eu vou acreditar e vai passar batido, vamos assim dizer. Mas Deus, não dá para a gente dar uma desculpa de Deus, porque Deus é eterno e Ele conhece cada um de nós, talvez melhor que nós mesmos. Deus conhece. Então dá para você chegar e dizer a Deus: Senhor, eu estou com uma dor de cabeça, sentado. A gente às vezes quer brincar com Deus. A nossa confiança não dá no Deus eterno, a eternidade. Nós brincamos com Deus, nós não fazemos aquilo que o Senhor quer, e às vezes estamos dando desculpas, estamos fingindo que estamos fazendo a vontade de Deus, estamos fingindo que estamos fazendo aquilo que o Senhor quer, e mesmo assim não é. Então nós estamos fazendo tudo isso esperando uma recompensa que não virá se nós não andarmos no caminho de Deus, porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Outra coisa aqui, irmãos, Deus age com pode passar, irmão. Deus age com fidelidade, né? Nós vamos passar agora a eternidade de Deus. Então vimos aqui a recompensa e a fidelidade de Deus para com os seus filhos, para aqueles que andam segundo a tua vontade. Ainda terminando o ponto que nós acabamos de falar, Deus tem recompensa, viu, irmão Ciro? Para nós. Deus tem grande recompensa, pastor, para nós, para este lugar, para o trabalho que está fazendo. Lá em 1 Coríntios, ele diz, 15:57, se não me engano, ele diz que sede constante e abundante na obra do Senhor, sabendo que o trabalho do Senhor não é vão. Ou seja, você trabalhar para Deus, você, às vezes aqui hoje, não é, a irmã Maria, veio aqui hoje, chega aqui e diz: eu fui, só tinha 4 pessoas, só tinha isso, cantamos os hinos e tudo. Irmãos, o Senhor está dizendo que essa sua atitude não é vão no Senhor, haverá uma recompensa, porque o nosso Deus é que nós seguimos, Ele é eterno. E nós vamos falar agora da eternidade de Deus. Se eu perguntar, irmãos, o que você entende por eternidade? Olha o versículo que diz assim: antes que nascesse, o Salmo 92, né? Antes que nascessem os montes e que tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Isso é um cântico fabuloso, né?
de eternidade a eternidade, tu és Deus. Uma das características de Deus, uma das coisas que nós aprendemos na teologia sistemática de Deus, é que Deus é eterno. Amém. Agora eu pergunto, irmão, o que significa eterno? Isso é difícil de explicar, né? Sem fim. É que não tem fim, mas é mais além. Mais além. Não tem começo também. Aí a gente começa a ficar meio doido. Como é que nós podemos imaginar algo que não tem começo e nem tem fim? Isso é a eternidade de Deus. Por isso que ele está dizendo aqui, ele criou a terra e tudo, Senhor, ele, de eternidade a eternidade, ele é Deus. É o Deus eterno. Então ele nunca teve começo, ele não depende de uma criação, ele não foi criado, ele foi sempre, ele foi Deus. Lembra quando Moisés foi lá estava para libertar o povo, tudo, e Deus foi falar com ele e falou: Moisés, você foi escolhido. E Moisés começou a dar umas desculpas, né? Nossa, não sei falar, eu sou isso, eu estou aqui no outro, tal. Lembra que o Senhor falou para ele? E ele disse ainda para o Senhor: Senhor, e se esse povo perguntar quem é o Senhor? O que é que eu respondo para ele? O que foi que Deus disse? Eu sou o que sou. E o que significa? Eu sou o Deus eterno, todo-poderoso. Deus que não tem começo, nem tem fim, e conhece, sustenta e cuida de todas as coisas. Esse é o Deus eterno. Obrigado. Então esse é o Deus eterno. Então vemos aqui, irmãos, a eternidade de Deus composta nesse trecho aqui, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Somente Deus é eterno. As outras coisas tudo foi criado. Deus não foi feito nem criado, então ele não teve um princípio. É interessante isso daí. Ele não teve o que dizer. Ele diz: eu sou o que sou, ontem, hoje e eternamente. Então sempre hoje, ontem e tudo faz para Deus. Então vamos ver aqui, irmãos, a operação de um Deus eterno. O que ele faz? Nós vemos aqui ele abriga o homem. Aí ele fala aqui no versículo: tu tens sido o nosso refúgio. O Salmo 90, versículo 1, né? Tem sido o nosso refúgio. O homem é como uma formiguinha, quando comparado com a imensidão do universo que Deus criou. Imaginou, irmão? Você é comparado com o tamanho daquilo que Deus criou, nós aparecemos com algo insignificante, bem distante da grandeza de que Deus criou ali, não é? Então, não fora a proteção de Deus e seu interesse em preservar o homem, deixa eu ver aqui eu estou mais. O seu interesse em preservar o homem, a raça, se o Senhor não tivesse o interesse de proteger ou de cuidar do homem, a raça já tinha acabado, porque o homem, aparentemente, diante do universo, é um ser insignificante, é um ser que não. Aliás, entre nós aqui, existe uma coisa interessante. Uma certa feita, eu estava viajando junto com um homem, um dia a gente começou a conversar, estava viajando para o interior aí, no ônibus, e ele começou a conversar comigo, e ele disse: rapaz, eu estou indo, ele ia lá para um velório, ou um enterro de uma pessoa, de uma família dele e tudo mais. Aí ele falou: eu estou indo para o enterro e tudo mais. Aí começou a conversar sobre a morte e tudo mais. Ele falou: sabe como é a nossa vida hoje? Ele estava falando sobre a insignificância do homem para com o homem, né? Ele disse: hoje está todo mundo aqui, por exemplo, se a gente morre hoje, daqui um mês está todo mundo chorando, uma semana, um mês está todo mundo chorando, daqui a 3 meses o pessoal já chora bem menos, né? Daqui a 6 meses ninguém nem mais chora, né? Daqui a 1 ano ninguém mais nem lembra de você. Tão insignificante nós somos, mas Deus eterno, Ele cuida de nós, para que nós não sejamos para Ele insignificantes, mas que nós sejamos criatura em que o Senhor realmente preserva. Ele diz aqui: mas o Senhor nos abriga, Ele nos faz
descansar em seu esconderijo, como diz lá o Salmo 91, diz: a sombra do Onipotente descansará. O Onipotente é o Deus Todo-Poderoso, o eterno Deus. A gente descansa, porque o Senhor protege cada um de nós, cada um das suas criaturas. Deus tem o controle da situação. Passando para frente, também Ele acompanha, aliás, Ele restaura o homem. E dizes, vamos ver o versículo aqui, está no Salmo 90, versículo 3: tu reduzes o homem ao pó. A morte veio, estou lendo o que está aqui, a morte veio ao mundo como punição de Deus, por causa do pecado humano. A justiça de Deus não é permitida agir de outra maneira. O homem foi advertido, mas preferiu ignorar as demonstrações de Deus eterno e ficar com as insinuações do maligno. A consequência foi a morte. Então Deus criou o homem, e o homem, quando Deus criou ele, também ele era eterno. Você vai lembrar que quando Deus criou o homem, ele criou de que forma? Fez lá o barro e tudo mais, mas ele mesmo disse mais adiante que ele criou o homem segundo a sua imagem. E lembra disso daí? Ele falou a sua imagem e semelhança. A imagem que é, irmão? A imagem é aquilo que a gente vê. Por exemplo, eu estou vendo o irmão Ciro aqui, então eu estou vendo a imagem dele. E ele fala: e a semelhança? A semelhança é o caráter, é aquilo que realmente nós somos, o nosso caráter diante de Deus. Então nós, o homem, foi criado segundo o caráter de Deus, igual ao caráter de Deus, e conforme parecido com Deus. Então a sua imagem, na realidade, era o Senhor Jesus Cristo, era a imagem de Deus em carne. Ele ainda não tinha nascido. Mas por quê? Porque também Jesus é Deus e é eterno, e Ele criou o homem com a vida eterna. Mas o que a palavra de Deus disse? Deus deu a oportunidade do homem viver a vida eterna, a vida realmente que Ele queria que o homem vivesse. Porém, o homem resolveu atentar, como diz aqui, para insinuações do maligno, e veio a pecar. E com o pecado, o que aconteceu? Acabou. Ele separou de Deus. Então acabou. O pecado separa o homem de Deus. E agora o homem estava dividido, separado de Deus. Ele perdeu tanto a imagem como a semelhança. Porque a imagem, o caráter de Deus, ele deixou de ter o caráter de Deus, porque ele passou a ser pecador. E isso não faz parte do caráter de Deus. Então o homem perdeu totalmente o seu caráter diante de Deus. E a sua semelhança? Também perdeu. Sabe por quê? Porque o homem era eterno, ele era alma vivente e era um ser perfeito. Mas depois que ele pecou, o que acontece? Veio as doenças, veio o envelhecimento, veio o tempo que você vai morrer, não é? Tem certas coisas. Então o homem perdeu todas essas coisas. Então nós temos um Deus que realmente Ele pune o homem por causa do pecado. Deus é eterno, então tem que ser dessa forma. Se o homem deixou de adorar e seguiu aquilo que realmente foi contra Deus, ele precisa ser juiz. Então ele puniu. E o pecado, a palavra de Deus diz lá em Timóteo, que quando nós pecamos, o pecado ele começa em nossa mente. E ele diz que quando a gente, engodado pelo pecado, a gente deixa dar luz o pecado. Então a gente termina praticando o pecado. E o pecado sendo consumado, ele gera a morte. E morte aqui é separação. E o Deus eterno, segundo o seu caráter, segundo o seu poderio e a sua vontade, ele precisava punir o homem, porque ele pecou. Mas a outra vez nós vemos também que ele restaura o homem. Sempre Deus, quando criou o homem, ele criou o homem perfeito e tudo mais. Mas toda a sua criação, irmão, é em perfeita ordem. Não esteja pensando que Deus não tem o controle da situação. Quando o homem pecou, ele também criou algo para que o homem fosse recuperado. Então vemos aqui que ele restaura o homem. E diz: voltai, filho dos homens, versículo 3 do Salmo 90.
Se de um lado Deus é eterno, age com justiça, punindo o pecado do homem, por outro lado, mostra-se a sua misericórdia e o seu amor, dando-lhe a esperança de restauração. Ou seja, irmão, as misericórdias de Deus são eternas. Temos que entender isso daí. As misericórdias do Senhor, a palavra de Deus diz que ela se renova a cada manhã, e ela é a causa de nós não sermos destruídos. Então a misericórdia de Deus, ela é eterna e ela se renova sempre para o melhor, para o benefício do homem. Essa é a maneira que Deus tem aqui, que Ele realmente pune o homem. Pode passar um outro slide aqui, irmãos, que Ele aqui restaura o homem. Então Ele diz voltai, o Deus aos homens, é o Salmo 90, versículo 3, né? Então nós vemos aqui que o Deus eterno estava presente no passado, quando o homem pecou. Deus estava presente quando pecou, é tanto que puniu. E Deus vai estar presente lá no futuro, quando você for recuperado e gloriosamente nós recuperarmos a vida eterna. Então Deus é aquele do passado, é o Deus presente, é o de hoje e é o Deus eterno. Essa é uma das características no estudo da teologia sistemática de Deus. Nós aprendemos que Deus é eterno, não faz diferença. O tempo de Deus não se compara com o nosso. Ele não tem um relógio e tudo mais, mas Ele faz a sua vontade no tempo dele, na estação dele e quando Ele quer. Porque nós não compreendemos, sabe, irmãos, o homem, a relação de Deus com o homem, com a eternidade de Deus. Por que é que morre criança? Por que é que morre inocente? Por que é que Deus permite coisa aqui? Às vezes nós não sabemos explicar todas as coisas, mas em todas essas coisas Deus tem um propósito. Deus tem um propósito, porque Ele é eterno, Ele conhece as suas criaturas, e foi Ele quem fez. Mais adiante a gente vai aprender um pouquinho sobre isso daí. Ele acompanha o homem também. Vamos lá a próxima. Ele acompanha o homem realmente. Ele fala: diante de ti puseste as nossas iniquidades. O versículo 8 do Salmo 90, né? Ele acompanha o homem. Não podemos esconder do Deus eterno os nossos pecados. Nós não podemos, irmãos, aqui só pegando aqui esse primeiro parágrafo aqui, não dá para você esconder os pecados de Deus. Hoje, em outra denominação aí, em outra religião, se quiser dizer, as pessoas confessam os seus pecados a um sacerdote. Então, mas a Bíblia diz aqui que nós temos só um advogado para com Deus, que é Cristo Jesus, e Ele é Deus também. E só a Ele nós podemos confessar os pecados, e que Ele é capaz de perdoar os pecados. Todo homem não perdoa pecado. O nosso Deus é eterno, porque Ele acompanha o homem, Ele realmente está vendo o homem, todas as suas consequências. Aí nós pegamos, viu, pastor, um Davi, um homem segundo o coração do Deus eterno. Olha bem aqui, nós estamos falando da eternidade de Deus. Deus é eterno. Será que Davi sabia que Deus vê os pecados nossos?